Salve meus irmãos, com a paz do Senhor, amém. Aqui é o pastor Pacheco, mais um devocional para estar abençoando o teu dia, amém. Lembrando que você que ainda não é inscrito, que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você possa ser notificado, amém. E também, aleluia, pedir que você dê o seu like. Todas as vezes que você assistir o vídeo, a primeira coisa que você faz, vai lá, dá logo o like. Se você ainda não deu, aproveita agora este momento, vai dar o teu like, você não precisa nem parar de escutar o vídeo. Se Deus falar poderosamente contigo, que você possa estar colocando nos comentários e compartilhando esse vídeo com outras pessoas, para que o canal do Pastor Pacheco possa alcançar muito mais vidas. O nosso devocional desta manhã, ele tem por título Características de um salvo em Cristo Jesus. Pastor, um salvo tem características? Com certeza, características exclusivas de alguém que está salvo, alguém que creu em Jesus Cristo. E o texto está no livro de 1 João 5, dos capítulos 1 até o versículo 5. Capítulo 1 João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5. Vamos ler. Todo aquele que crer que Jesus é Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Gostaria de destacar aqui, aleluia, que João, quando ele escreve o Evangelho, ele escreve para os incrédulos, para que as pessoas que ainda não conheciam Jesus Cristo pudessem vir ao conhecimento de Jesus. Nós bem sabemos que são 4 evangélicos, ao qual dos 3 são conhecidos como evangélicos sinóticos, porque são muito parecidos, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mas quando nós chegamos no Evangelho segundo João, nós encontramos um Evangelho que deixa bem claro para destacar, aleluia, o que Jesus era Deus. Diferente, aleluia, dos outros evangélicos, João deixa bem claro, destaca no seu Evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus. Então, se o Evangelho segundo João foi escrito para que as pessoas pudessem ter certeza e conhecer que Jesus era Deus, e principalmente para refutar a tese do primeiro século dos cristãos agnósticos que estavam crescendo, a qual afirmavam, aleluia, lutavam contra a divindade de Deus, de Jesus. Quando ele chega nas cartas que ele vai escrever, nas 3 cartas, porque João foi autor do Evangelho segundo João, das cartas 1ª, 2ª e 3ª João, e também autor do livro de Apocalipse, que foi o último livro da Bíblia. Quando ele chega nessas 3 cartas, o propósito de João é estar escrevendo para os crentes, para refutar, aleluia, todo tipo de fraqueza espiritual. Então João, aleluia, ele destaca no capítulo 5 3 características de alguém que é salvo em Cristo Jesus. O primeiro, o crente é conhecido pela sua fé. É impossível, mano, você dizer, aleluia, que é nascido de novo, você dizer que entregou a vida para Jesus, se você não tem fé. João, nós podemos destacar os versículos 1, 4 e 5, porque João diz assim: todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. Para que nós venhamos crer, é necessário ter fé. A palavra crer, ela significa fé. Então, todo aquele que tem fé que Jesus é Cristo é nascido de Deus. E nos versículos 4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. No 5, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, uma característica evidenciada na vida de um cristão é a fé. O próprio autor de Tiago vai dizer que é necessário que aquele que se aproxima de Deus
tenha fé para ser abençoado. Então, uma das características que tem que estar evidenciada na vida de um cristão é a fé. É impossível nós acreditarmos que alguém creia que Jesus é Filho de Deus sem primeiro, aleluia, a fé ter entrado no seu coração. Então a fé, ela gera, aleluia, a vitória, ela gera a cura, ela gera a transformação e principalmente ela traz a certeza da nossa salvação. A fé em Cristo concede 2 privilégios maravilhosos. O primeiro, a participação na família de Deus, porque todo aquele que crê que Jesus é nascido de Deus, que Jesus é Filho de Deus, esse tem parte com o Senhor no seu reino. Esse passou de criação para filho adotivo de Deus. Então, a fé, ele concede o primeiro benefício de nós sermos participantes da família de Deus. E o segundo benefício da fé, a vitória sobre o mundo. Aquele que tem fé no seu coração vence todas as lutas, vence todas as artimanhas que Satanás pode preparar através do mundo contra as nossas vidas. A segunda característica do crente, daquele que é nascido, aleluia, de Deus. O crente é conhecido pelo seu amor a Deus e aos filhos de Deus. É verdade, irmão. Versículos 1 e 2 diz assim: e todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Se a fé em Cristo é a prova doutrinária que evidencia a legitimidade da nossa experiência cristã, o amor a Deus e aos irmãos é a prova social. É impossível, queridos, amar os filhos de Deus sem primeiro amar a Deus, assim como também é impossível amar a Deus sem amar seus filhos. É por isso que João descreve no capítulo 4, versículos 20 a 21, se alguém disser que ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. É impossível nós acreditarmos em alguém que diz que ama a Deus e odeia o que dele foi gerado. Como é impossível a gente acreditar que alguém que ame o seu irmão não ame a Deus. Então é um amor que está condicionado. Se eu amo a Deus, eu vou amar o que dele é gerado. Se eu amo o que de Deus é gerado, consequentemente, eu também vou amar a Deus. Para que vocês tenham ideia, João, quando foi libertado da ilha de Patmos, com aproximadamente 90 anos, ele voltou para a igreja de Éfeso, e ali, quando ele não tinha mais forças nem para caminhar, para ir realmente para o templo, quando ele não tinha nem forças para ter muitas palavras no seu lábio, a única palavra que restou nos lábios de João foi a seguinte: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E os irmãos, já cansados de sempre escutar João falando sempre aquela mesma frase, perguntou a ele se ele não tinha outra coisa para falar. E João disse para eles que esse era o mandamento do Senhor e que se vocês fizessem só isso, já bastava. Então, amar a Deus, ele caracteriza uma pessoa que ama ao próximo. Da mesma forma que aquele que ama ao próximo, consequentemente também amará a Deus. A terceira e última característica do crente é a obediência à palavra de Deus. Nos versículos 2 e 3 nós vamos ver: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. No versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O amor de Deus é provado pela obediência a Deus. O amor a Deus não consiste em palavras bem intencionadas, mas de determinadas ações que vai demonstrar a nossa obediência a Deus. A gente falar apenas que ama a Deus com os nossos lábios é fácil. Difícil é você demonstrar através da sua obediência. Obediência a quê, pastor? Obediência à sua palavra, obediência aos seus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são penosos para aqueles que realmente amam a Deus.
né? Porque existem duas razões para que nós possamos destacar que quando alguém realmente está firmado no Senhor, é fácil cumprir as ordens e obedecer a Deus, porque nós amamos a Deus e quem ama obedece com alegria. Então, quando você está obedecendo a palavra de Deus, quando você está obedecendo o que o Senhor fala, você está obedecendo com alegria. A segunda é porque com a ordem para obedecer, recebemos também o poder para cumprir. O Senhor, quando Ele pede para que nós venhamos obedecer os seus mandamentos, automaticamente Ele nos concede o Espírito Santo de Deus, que nos fortalece, que nos dá força para que nós permanecemos fiéis à palavra de Deus. Amém? Então que você possa guardar, aleluia, esse devocional no teu coração, sabendo, aleluia, que as características de um cristão é a sua fé, é o amor a Deus, mas também o amor ao próximo e a obediência à palavra de Deus. Guarde esse devocional no teu coração, porque eu tenho certeza que ele vai fazer, aleluia, algo maravilhoso por você durante esse dia e durante também, aleluia, ao longo dos teus dias aqui na terra, amém? Queria orar por você, fecha teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor da glória, nesta hora, Senhor, venho te apresentar, meu Deus, esta vida. Abençoa, Senhor, a sua casa, abençoa a sua família, abençoa o seu trabalho, Senhor, abençoa tudo e todos, Pai, que estão ao seu redor. Pai, que ele aprenda, Senhor, a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, porque esse foi o grande ensinamento que o Senhor Jesus nos deixou. Pai, que ele aprenda, aleluia, que o justo viverá pela fé. Então, que a fé seja uma característica, Pai, inconfundível na sua vida. E por último, Senhor, que ele venha obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer a palavra, porque é impossível, Pai, acreditar que alguém tenha confessado o nome de Jesus Cristo sem querer obedecer a palavra de Deus. Senhor, então abençoa tudo e todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz que excede todo entendimento, que é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nunca se esqueça, hein? Eita, Deus maravilhoso, meus irmãos!